E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de quando o empreendedor, o dono de um negócio, o empresário, ele tem um negócio, ele construiu um negócio nos primeiros anos, só que ele tem um negócio e não tem mais vida. E como que é possível você, progressiva e gradativamente, reordenar a vida empresarial, a vida de ser um dono de negócio, de ter tantas atribuições, para que você comece progressiva e gradativamente a reordenar as suas prioridades, de modo que você consiga crescer e continuar crescendo e, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma que aumente a chance de você continuar no jogo e não seja tirado de jogo por uma depressão, por uma ansiedade, por um esgotamento, por um estresse crônico que acaba comprometendo no final do jogo ali a capacidade do próprio empresário, o jeito que ele está fazendo o negócio crescer, de chegar lá. É sobre isso que falaremos hoje. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa onde a gente treina empresários no processo de tomada de decisão, apurando esse processo de forma a desenvolver um pensamento crítico sobre o mercado, sobre as influências do mercado, sobre também a simplificar os processos que esse empresário cria na própria empresa, as metas, o jeito que ele se organiza, de modo que ele consiga a executar as ações dele dentro da empresa com prudência, que são os meios certos para os fins corretos. Ele também pratique a moderação, que é a dose, ele consiga dosar, ele tenha uma regulagem desse crescimento e, consequentemente, isso traga uma forma mais serena, uma forma mais, inclusive, de base e estrutura para que ele tome melhores decisões, para que ele consiga crescer e ter mais frutos da própria empresa a cada dia, de forma progressiva e gradativa. E com isso, dessa forma que a gente ensina e que a gente treina os empresários, as decisões deles começam a criar uma estrutura, ele passa a tomar decisões onde a empresa dele opera de uma forma enxuta e, consequentemente, altamente rentável. E isso possibilita com que ele cresça cada vez mais e melhor, com mais eficiência, com mais eficácia, sabendo o que fazer no momento certo. Então, para que isso aconteça, para que tudo isso aconteça, a gente precisa desafiar algumas premissas do empresário, de modo que ele consiga, já falei de moderação, que é o que a gente ensina, né? Ele precisa aprender a dosar. E onde que ele precisa aprender a dosar? Que é nesse desequilíbrio negócio-vida. O que acontece muitas vezes? O drive do empreendedor, do empresário, do dono, de quem tem um negócio, que são nossos clientes, quem a gente atende, a gente percebe que é um drive muito forte. É um drive de garra. O cara não tem tempo ruim, ele mata no peito, ele faz acontecer. Esse é uma característica, eu entendo que é admirável e ela é maravilhosa do empreendedor, sabe assim, isso é uma coisa que eu vejo e admiro demais isso. Só que isso sem uma devida lapidação, sem um conjunto de um sistema de tomada de decisão que ajude ele a moderar isso, ou seja, a equilibrar esse drive, ele passa a ter uma forma de tomar decisões de forma irresponsável. Ele passa a assumir riscos que a estrutura de negócios dele ainda não comporta. E aí ele se coloca numa situação onde ele tem altas chances de ruína. Esse é o problema, esse é o grande problema. E aí, quando a gente olha para um tipo de conhecimentos que ele precisa adquirir para isso, a gente precisa compreender que ele saber de técnicas de marketing, ele saber abordar um cliente, ele saber, de certa até maneira, de fazer uma gestão na empresa, não é suficiente. Ele precisa de um conteúdo, de um tipo de trabalho, de lapidação da forma como ele toma as decisões do negócio dele, né? E parte dessa estrutura interna que a gente ajuda o empresário a desenvolver, a treinar o processo de tomada de decisão, envolve ele a compreender, primeiro, que ele opera dessa forma de garra, de cair para cima, de matar no peito, que ele não pode operar só dessa forma.
Porque senão ele vai passar a transformar essa lógica de que ele tem um negócio e a vida dele começa a acontecer dentro do negócio. Eu sei aqui, a gente sabe que na prática, na teoria precisa existir equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, só que na prática a gente nota que, cara, a maior parte do tempo de quem tem um negócio, ele precisa utilizar ele praticamente ele se doa integralmente para o negócio. Afinal, um negócio demanda, né? Ter um negócio demanda reuniões de capacitação, demanda reuniões de alinhamento, conversas difíceis. Ele demanda do empresário uma série de atividades que, quando ele coloca na agenda, praticamente ele trabalhou 12, 14 horas por dia. E aí o que eu quero te trazer é o seguinte, qual que é o ponto aqui que a gente precisa resolver? Não há problema em se trabalhar muito, o problema está em se trabalhar errado, que é quando ele começa a fazer muitas ações erráticas sem uma devida ordenação interna, sem uma devida deliberação, sem um devido discernimento do que ele está fazendo ali, e essas ações não vão converter em uma estrutura para ele crescer. O negócio dele fica meio que operando como se estivesse na marcha errada ali. Ele é numa forçação de barra, ou seja, ele muitas vezes quer fazer tudo sozinho, ele não se trabalha para aprender a delegar melhor, ele não cria os sistemas e processos. Então ele precisa criar processos, ele precisa criar uma estrutura para poder delegar de forma mais estruturada, ele precisa cuidar da própria saúde, ele precisa ter disciplina, porque ele é o exemplo dentro da empresa. Então ele precisa fazer uma atividade física regular, ele precisa ter uma boa alimentação e, sem perceber muitas vezes, nesse drive muito afoito de pressa para fazer as coisas acontecerem, ele vai se colocando cada vez mais pesos, mais demandas e começa a puxar cada vez mais a sua ação, as ações que ele tem, sem ser compatível com o que ele esteja preparado para executar. Essa é uma coisa muito clara, né? De fazer sem ter todas as informações é uma característica muito boa, mas ela precisa de moderação, ela precisa ser o quê? Moderada, ela precisa ser regulada para que isso não comprometa o negócio o empresário, a ponto de ele ter um negócio e não ter mais vida. Ele precisa compreender que o negócio acontece dentro da vida dele, o negócio é uma parte. E talvez neste momento, talvez não, né? E nos momentos em que a gente atende aqui, que ele está estruturando para crescer, que ele já está com faturamento mínimo viável ali, mas ele agora precisa contratar mais pessoas, ele precisa aumentar a equipe, ele está buscando, de repente, no próximo ano, um aumento considerável de faturamento, que ele sabe que dá para fazer. Ele precisa fazer essa transição dessas fases do negócio de uma forma organizada, ordenada. Eu não estou falando que ele vai ter controle sobre tudo. Eu estou dizendo que ele precisa criar uma estrutura interna de princípios, ele precisa ter uma rotina que ajude ele a ter sanidade mental, senão ele vai se perder. Ele não vai dar conta, o sistema dele interno vai ruir e com isso ele vai arrastar todo o restante das demais pessoas envolvidas junto com ele ao tomar decisões ruins porque ele perdeu a sanidade mental. Então, ele precisa compreender isso, precisa ter uma estrutura na qual ele consiga disciplinar os pensamentos, os impulsos, porque a gente vê muitas vezes, por último aqui, o empresário ele começa a ter novos começos, assim, ele começa, quando uma coisa fica monótona, difícil, tediosa, que ele precisa enfrentar, ele começa a criar outros projetos, ele trabalha com vendas de uma plataforma, ele quer começar a fazer evento, ele quer começar a treinar pessoas em desenvolvimento pessoal, ele perde o foco. E a perda da capacidade de focar está muito atrelada a um estresse crônico, a falta de disciplina. E quando a gente pergunta, né, para o empresário de uma forma mais completa nos nossos diagnósticos, ele não está dormindo bem, ele não está comendo bem, porque ele joga a culpa no negócio. O problema não é trabalhar 14 horas, o problema é trabalhar 14 horas de forma errada, de forma insustentável, de forma indisciplinada. Aí sim ele vai ter problemas, porque o que a gente ensina aqui, o que a gente prega, é que se você criar as estruturas, os sistemas de integração com seus colaboradores, de acompanhamento, de delegar, de ter processos bem documentados, você pode trabalhar 14 horas por dia, que não vai ser tão desgastante como muita gente vive hoje, trabalhando e não chegando a lugar algum, beleza? Então não dá para seguir nessa maneira de trocar a vida toda
para o negócio. O negócio acontece na vida do empresário, beleza? Então, esse foi o conteúdo de organização interna para que você possa estruturar sabendo que existe formas de você crescer com mais equilíbrio. Não pode deixar o desespero, a pressa, a ganância interferirem nesse processo a ponto de elas tomarem conta, pegar o leme ali do seu negócio, ok? Espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo agregou para você, considere dar o seu like. E se você precisa de ajuda para definir o que é mais importante, o que é mais prioritário para você concentrar as energias agora de modo que você possa ir progressivo e gradativamente ordenando as suas ações, retomar a sua sanidade, a sua serenidade mental através de uma atividade física, de um cuidado pessoal, para que você consiga compreender o que você precisa fazer no seu trimestre, no seu semestre, no seu ano e o que pode ficar para depois, subtrair coisas não essenciais, desnecessárias. Considere também conhecer os nossos programas aqui da Decision Pro, a nossa mentoria que ajuda você a fazer o seu negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável, de uma forma mais serena, mais ordenada, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.